Olá pessoal, estamos de volta em mais uma história do Hulk. No vídeo anterior, vimos ele enfrentando um bando de sugadores de sangue que proporcionou um final eletrizante e triste ao mesmo tempo. Se você está gostando dos vídeos, então já deixa aquele like para não esquecer e inscreva-se se você for novo no canal. Não se esqueça de clicar no sino para receber todas as notificações, pois teremos uma avalanche de vídeos chegando. Então agora que o recado já foi dado, vamos para Vegas. Neste momento, sabemos que Bruce e o Hulk estão indo para lá na esperança de salvar Charlie. Mas, conforme eles se aproximam, descobrimos que estão sendo observados pela mais velha, que os vê se aproximando enquanto olha para a piscina sanguínea. Para ela, a chave para libertar a Mãe dos Horrores está a caminho, e ela continua explicando o que mais viu para a criatura que estava comendo o par de Charlie na edição 1. Já que não é permitido olhar para a piscina, porque a piscina faria mal. Mas o curioso é que a mais velha continua explicando que quando olhou para dentro, viu o filho fraturado, aquele que este mundo chama de Hulk. Ela continua descrevendo como foi capaz de ver o Hulk indo para o norte através do deserto para chegar lá com Charlie para salvá-lo. A mais velha acredita que o cuidado do Hulk com essa criança será a sua ruína e que essa ruína será a salvação para a mais velha. Isso leva ela a contar uma história sobre um outro filho fraturado de milhares de anos atrás, que cruzou outro deserto para se colocar em seu caminho. Esta história se passa em 3.600 anos atrás, na Síria, lugar onde este mesmo homem estava atravessando o deserto na esperança de chegar à cidade caída de Nínive. Mas durante sua busca, ele encontrou outros que pareciam estar mortos. Eles falaram com ele dizendo glória ao menino Deus. A princípio, o viajante não pensou muito sobre isso, até que esses corpos continuaram falando a mesma coisa, o fazendo se perguntar se o deserto o levou à loucura. Mas esses corpos diferentes lhe dizem mais ou menos que ele está no caminho certo, dizendo coisas como na estrada para a cidade caída, todas as coisas louvam o menino Deus. Enquanto eles continuam louvando o menino Deus, um deles diz ao viajante para orar para ele, senão será condenado. O viajante diz que ora ao Deus que o responde e a mais ninguém. E a principal questão é, por que ninguém foi capaz de dar o que este homem está procurando? Enquanto ele continua seu caminho, escuta gritos que vinham de uma caverna próxima. Ele foi dar uma olhada mais de perto e acaba encontrando enormes monstros arrastando uma família para fora dela. Enquanto as criaturas falam sobre levar esta família para o menino Deus, não demora muito e o viajante acaba sendo avistado. E mesmo sendo desconsiderado, é dito que sua pele terá serventia. Em resposta, o viajante apenas olha para esse cara e diz parecer que as histórias eram falsas. O grandão pergunta quais histórias, e então o viajante explica enquanto começa a se transformar em Hulk. Ele continua dizendo que 2 luas atrás fez um serviço para uma velha mulher conhecedora de magia. Ela ofereceu uma bênção em troca. Ele disse que lutou muitas guerras e foi enganado pela morte todas as vezes por muito tempo, e que procurou um lugar para morrer e finalmente encontrou paz. Ela disse se é a morte que ele procura, então que ele encontre a cidade caída de Nínive, um reino derrubado onde monstros habitam. São liderados pelo primeiro e maior de suas espécies, onde homens mortais vivem como bestas caçados e acorrentados. Ela disse, ali ele certamente encontrará a morte, mas ele vê agora que a velha era falsa, embora monstros morem ali e homens mortais vivam em tormento. Ele não vê nada com força para o matar, e ele não estava brincando quando disse isso porque simplesmente despedaça um desses caras. Mas o engraçado é que quando ele se transforma, podemos ver que é uma espécie de construção de suspense em que temos que esperar para ouvir seu nome. Até temos um momento aqui em que um desses monstros pede por misericórdia, mas mesmo assim acaba sendo morto. Logo depois disso, o maior monstro vem atrás dele e diz saber quem ele é. Mas ele não consegue dizer muito mais depois disso, porque segundos depois dessa luta o dividiu em 2 e suas últimas palavras foram nossa mais velha vai nos vingar. Então sim, ele sabia que essa era uma luta da qual ele não iria se safar. E logo depois de transformar esses monstros em pedaços, o viajante vê a família que ele salvou ao lado
e logo vai falar com eles na caverna de onde estavam sendo retirados. E como podemos ver, é onde eles vivem. O viajante pergunta o que aconteceu ali e o pai diz que eles vieram e agora Nínive está amaldiçoada. Não há mais nada a fazer. Lá está cheio de todos os tipos de bestas e coisas imundas, e o menino Deus que eles seguem invadiu a cidade à noite, matou o rei e todos os seus soldados. A cada noite, mais deles se reúnem e aumentando em maior número na manhã seguinte. O homem diz que algum dia eles invadirão o mundo todo. O homem completa que reza para que isso aconteça só depois do tempo dos seus filhos. Depois disso, a esposa chega falando que o menino Deus não é uma criança de verdade e que apenas veste a pele de um jovem porque isso é divertido. Ela completa dizendo que aquela coisa é tão monstruosa quanto o viajante. Então o marido dela a agarra tipo dizendo: querida, não fique aqui começando uma briga que eu não consiga terminar. Então ele diz que aquelas coisas são tão monstruosas quanto as outras. Mas pouco antes do viajante continuar seu caminho para a cidade caída, o pai diz saber quem o viajante é, e conclui se tratar de Enkidu. Antes de ir, ele diz à família para deixar este lugar aconteça o que acontecer pela manhã, pois não estarão seguros, e seguindo isso, nós vamos até o menino Deus, que só para deixar claro, é também a mais velha. Eles são a mesma pessoa. Ela é recebida pela chegada de outro de seus monstros. O cara está em péssimo estado. Ele está desfigurado como um louco, sangrando por todo o caminho escada acima. Ele chega trazendo uma mensagem para a mais velha e diz que o encontraram. E a mais velha perguntou como ele conseguiu essas feridas. Então ele disse que havia um cara que viajava com uma aparência de um velho mendigo, mas ele possuía sua grande força. Sua carne exalava poder de uma chama verde. Assim que recebe a mensagem, ela simplesmente elimina o cara no local. Os guardas que estão próximos também ouviram e acabam perguntando à mais velha se isso for verdade. Poderia ser o único abaixo de tudo, caminhando na terra que foi até lá para puni-los. Então, ela apenas diz que o único abaixo de tudo uiva por muitas bocas. Ele quebra com muitas mãos e não é de deixar o lugar abaixo para sujar os pés com o pó da terra e que, por enquanto, eles estão sob seu aviso. A mais velha também diz que se essa mensagem for verdadeira e o que está abaixo for aceso na carne de outro, então isso pode significar que eles logo terão o poder de desfazer o que foi feito. O que para a mais velha significaria que eles teriam o poder de libertar a mãe dos horrores. Então, daqui para frente, isso nos prepara para aprender mais sobre como exatamente isso aconteceu, porque nós praticamente só sabemos como essa história mais antiga termina na maior parte. Nos dias atuais, a mais velha ainda está tentando fazer isso acontecer, e de acordo com o que a mais velha disse, o Hulk não vai ser muito melhor do que o filho fraturado anterior, que pelo que parece também não teve um final feliz. Tenho certeza que vimos o crânio dele na edição 50 do Hulk Imortal. Então sim, daqui pra frente as coisas estão prestes a ficar mais loucas. Mas em algumas edições veremos como algumas dessas coisas realmente aconteceram. Eu tô gostando de ver como está se encaminhando. Está parecendo que teremos algo de Imortal Hulk, porque antes dessa série aqui, parece que muitas coisas foram varridas para debaixo do tapete. Então, é legal ver que Phil Johnson está construindo algo em cima disso. Eu tô animado para ver mais. O que você acha? Diz aí nos comentários abaixo e sinta-se à vontade para deixar suas teorias ou falar sobre o que você quer que aconteça a seguir. Qualquer uma delas é interessante saber. Valeu por acompanhar até aqui, não esqueça de deixar o like e eu te vejo na próxima.